O conteúdo deste vídeo pode ser considerado sensível por algumas pessoas, ou mesmo disparar gatilhos devido aos seus temas abordados. Muito prazer, eu sou o Kiske. Escola. Espera-se que a escola seja um lugar, um ambiente onde, coletivamente, possamos aprender, criar amizades e vínculos que, por sua vez, podem ou não se tornar duradouros. Um lugar amistoso e acolhedor para crianças e adolescentes, um lugar para que possa aproveitar suas juventudes ao máximo. Esse período da vida que é tão nostálgico para tanta gente. Eu já não tive uma experiência tão positiva no meu tempo de colegial. Foi um período bastante conturbado da minha vida, na verdade, e sei que por si só já contradiz um pouco a minha introdução. Mas segue comigo que vai fazer sentido mais pra frente. Apesar de ter sido um período difícil, ainda assim consigo tirar memórias positivas. E a escola me fez conhecer meu melhor amigo da vida. Já nos conhecemos há quase 20 anos e por mim virão mais 20. Bem, o importante é que de alguma forma eu consegui passar por tudo aquilo. Não é à toa que o cenário escolar está presente em diversos animes e mangás que compõem uma parte considerável da indústria. Já que existe uma certa romantização dessa parte da vida, que é representada como um momento de liberdade total, algo que contrasta muito com a pressão diária da vida adulta de um japonês médio. Esse também é o caso de Vitamin, o mangá que iremos falar sobre neste vídeo. Vitamin é um mangá bem forte, e quando uso a palavra forte aqui, quero dizer em vários sentidos diferentes. Vitamin passa uma mensagem forte, tem cenas bastante fortes em suas páginas, e mostra personagens que, na minha visão, são super fortes. A situação em que a protagonista se encontra é uma situação bem complicada, pesada até. Uma situação que deveria ser incomum, mas que infelizmente na nossa realidade acontece o tempo todo, em diversos países. Se você ainda não leu o mangá, eu recomendo que vá ler, já que se trata de um mangá curtinho, de apenas um volume, e obviamente haverão spoilers nesse vídeo. A protagonista, Sawako Yarimizu, passa por uma experiência traumatizante. Kouta, seu namorado, um dos alunos populares, cujo qual até mesmo os professores elogiam devido às suas altas notas, está com ela numa sala de aula limpando e organizando o local, quando, do nada, ele vira para Sawako e diz, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que as alunas não deveriam usar roupas que quando elas transpirassem desse para ver a parte de trás do sutiã. A fala em si já é agravante o suficiente. Mas no quadro seguinte, Kouta agarra Sawako, desabotoa a sua camisa e começa a se forçar nela. Sawako está claramente desconfortável com toda a situação. Ela disse repetidas vezes que não quer fazer nada naquele lugar, já que poderia ser visto por alguém da escola. E não dá outra. Alguns momentos após Kouta começar a se forçar nela, um aluno que estava passando pelo corredor os pega bem na hora que o Kouta estava com o rosto debaixo da saia dela. Isso fez com que apenas Sawako fosse reconhecida pelo aluno de passagem. Ao descrever essa cena, já dá para entender que esse cara é um lixo, né? No dia seguinte, Sawako acorda e vai pra aula normalmente, na esperança de que a pessoa que a viu não tenha dito nada pra ninguém. Ela chega na escola, ela cumprimenta uma amiga no caminho até a sala, que a recebe com um sorriso. Aí ela abre a porta e... Bem, vocês estão vendo aí na tela. Escrito no quadro estão as palavras: Sawako é uma vagabunda que faz sexo com qualquer um. O que fazem com a Sawako é horrível, e a expressão dela com a vida deixando os olhos, o desespero, tudo transmitido muito bem ao leitor e só acentua o quão impactante e chocante foi ver aquelas coisas escritas no quadro pra ela. Essa cena é seguida por Kano, o garoto que havia visto os dois, recriando a cena na frente da classe inteira. Sawako fica extremamente irritada com tudo aquilo e, com razão, sem pensar, empurra o Kano de cima da mesa para fazer com que ele parasse de reproduzir a cena. Assim que ela derruba Kano, o professor chega na sala e pede para que todos voltem aos seus lugares. Mas esse é só o começo do pesadelo. Ela começa a sofrer bullying, todo tipo de agressão física e psicológica de suas amigas e colegas de classe. Desde ser alvo nas aulas de educação física, ser abusada por seus colegas no vestiário feminino, onde elas tiravam as roupas de Sawako, faziam desenhos de seu corpo, tiravam fotos dela nas situações mais degradantes imagináveis, para usar de chantagem em oportunidades futuras, na intenção de continuar o bullying. De quebra, o namorado dela, Kouta, como não havia tido seu rosto visto, aproveitou para cair fora da situação, terminando com a Sawako, deixando ela segurar essa barra toda sozinha, sendo que ela nem sequer queria ter feito nada disso na sala. Ela foi forçada por ele. Quando Sawako vai tirar satisfações com Kouta, ele se ajoelha, pede desculpas, mas não faz absolutamente nada para ajudá-la. Enquanto ele pede desculpas, outros alunos presenciam a cena e acham que a Sawako foi errada. Dizem que o coitado do Kouta não devia ter que estar passando por isso. Talvez após ouvir tudo o que acontece com Sawako, você esteja se perguntando: mas e aí, ela não faz nada para parar isso? Não vai em busca de ajuda dos professores, de algum adulto responsável para explicar a situação? Sim, ela busca ajuda. Começa, ela reluta bastante com a ideia de falar com algum adulto,
já que todo mundo estava fazendo ela passar por aquilo, ela se sentia envergonhada e receosa, mesmo que nada do que aconteceu tenha sido culpa dela. Ainda assim, ela se sente mal consigo mesma. E não é pra menos. Toda essa situação já seria difícil o suficiente para um adulto aguentar. Quem dirá uma adolescente de 15 anos? Em um dado momento, os colegas de classe da Sawako a chantageiam a comprar diversas camisinhas. Caso contrário, eles vazariam todas as fotos que eles tinham de Sawako no vestiário pintada. Ela vai na farmácia, compra as camisinhas com o próprio dinheiro, só para que no dia seguinte, Sawako chegasse na classe e encontrasse todos os preservativos abertos em cima de sua carteira, e lá escrito: suficiente para uma semana. Sawako vem pra mesa, joga todas as camisinhas no lixo e tira o lixeiro da sala para que o professor não veja quando chegar lá, né? Infelizmente ela acaba encontrando seu professor enquanto tirava o lixo e, de nervosismo, acaba derrubando o lixeiro com todas as camisinhas. O professor leva ela até a direção e é só aí que a Sawako fala com o adulto pela primeira vez sobre o ocorrido. Ela explica toda a situação para ele, só para em seguida ouvir as seguintes palavras vindas do professor: vocês todos estão passando por muito estresse por causa das provas. E é ridículo, né? Pois ele praticamente está tentando justificar, ou até mesmo simplificar a causa de toda a dor da Sawako por uma razão fútil, como o de estresse ocasionado por provas. Mas vamos seguindo que fica pior. O professor segue dizendo: hoje em dia, isso está sempre na mídia. Na minha época isso era normal, ninguém falava sobre isso. Também me zoavam na escola. Talvez você esteja exagerando, Sawako. As crianças de hoje não são tão fortes, não são tão resilientes quanto elas eram na minha época. Você deve ser forte e tentar esquecer tudo isso. Foi isso que ele falou. Sawako deixa a sala mais frustrada ainda, e com razão, sentindo como se ninguém nunca fosse ajudá-la a passar por toda a situação delicada. Um adulto horrível, alguém que supostamente deveria ser responsável, que deveria estar preparado para prover suporte a uma criança passando por sérios problemas, passando por uma dor física e mental incomensurável. Simplesmente lava as mãos porque não quer se dar o trabalho, porque na época deles também acontecia, ninguém falava nada. Tanto o professor e qualquer adulto que compactue com essa opinião precisam entender que a época retrógrada deles felizmente acabou. O mundo tá andando pra frente, justamente para que os casos que aconteciam nas suas épocas e passavam despercebidos, ignorados, não aconteçam mais. Assim, felizmente, não criando adultos traumatizados e ferrados da cabeça como eles. Como o professor não toma nenhuma atitude, com o passar do tempo o bullying se intensifica. Também é interessante notar o contraste da Sawako, relembrando de como antes dela ter sido exposta para todo mundo, o tratamento das amigas dela era o completo oposto. Isso demonstra toda a fragilidade do relacionamento delas. Na verdade, não passava de uma fachada. Em um dado momento, Sawako explode. Após ter tido sua cabeça enfiada numa privada, ela volta para a sala em fúria e começa a atacar todas as garotas para tentar intimidá-las, mostrando que ela não é um brinquedo inerte cujo qual elas podem fazer como bem entendem. Coisa de errado, vê ela revidando finalmente. Após ter sido atacada por tanto tempo, é minimamente catártico. Mas como sempre, violência não resolve nada, e ela revidar não faria os problemas simplesmente desaparecerem. Sawako acorda, num dia de prova, já claramente sofrendo de um desgaste físico e mental tremendo, e vai pra escola com zero ânimo, tendo ciência de que o que espera lá é tudo menos uma boa experiência. Quando chega no portão da escola, ela só trava. Todos os rostos dos alunos são retratados como rostos sem face ou rostos assustadores, como se todo mundo estivesse encarando ela, como bestas selvagens encarando suas presas. Ela tem flashbacks da violência que vem sofrendo e simplesmente corre, foge pra longe dali, até que escorrega na beira de um rio e deita lá mesmo, contemplando o céu. Seus únicos pensamentos e desejos: que o tempo parasse. A mãe de Sawako a encontra na beira do rio e a leva para casa. Em casa, seus pais sentam para conversar e questionam do motivo pelo qual ela não quer mais frequentar a escola. Mas simplesmente não dá, ela não consegue encarar os pais e contar sobre o ocorrido. Eles não entenderiam. Sua mãe segue dizendo que se ela não for para a escola, ela nunca vai conseguir conquistar nada. Só porque em seguida seu pai a interrompesse dizendo que se a Sawako não quiser, ela não precisa ir para a escola. Os dois começam a discutir feio, já que cada um tem uma visão diferente sobre o que é melhor para a filha. Essa é uma situação de extrema complexidade. Os pais também ficam sob muita pressão e fica claro que não é fácil para nenhum dos lados lidar com isso. Sawako sai correndo pro quarto e se pergunta se ela seria forte caso ela se forçasse a passar por tudo aquilo, a passar por tanta dor e sofrimento só para agradar seus pais. Ela deixa de frequentar a escola e durante esse tempo redescobre uma paixão antiga: desenhar mangá. Sua mãe cobra algumas vezes sobre seus estudos, mas ela não consegue pensar em nada que a lembre de sua dor. Algum tempo se passa e sua mãe percebe que ela não tá fazendo nenhuma das tarefas enviadas pela escola, mesmo apresentando alguma melhora física. E será justamente pelo fato dela estar trabalhando em seu mangá para mandar para um concurso que haveria numa revista shoujo. Por apresentar alguma melhora física, sua mãe volta a pressioná-la a retornar à escola. As duas discutem, a mãe começa a chorar, então a Sawako grita dizendo que voltará para a escola.
Ela sobe correndo pro quarto e se indaga sobre a possibilidade de sua mãe ter vergonha dela. Ela sente que ela está se tornando uma decepção pros pais. O dia de voltar pra escola chega, a Sawako se veste, vai até a porta, mas não consegue sair. Nas próprias palavras dela, como se fosse um muro de ferro, pesado. Todas as células de seu corpo a impedem de ir para aquele lugar que a causou e ainda causa tanta dor. Sawako tem outra discussão com a mãe e tenta forçá-la à escola. Sawako é expulsa do quarto e se tranca. Então no quarto, ela ouve seus pais brigando e discutindo sobre ela. Todo mundo tá sob uma pressão inimaginável e todos estão com a melhor das intenções. É só algo muito difícil de se lidar. A mãe da Sawako para de falar com ela. Seu pai diz que não tem problema não ir pra escola, não é o fim do mundo. Mas nada se resolve. Alguns dias passam. Sawako recebe uma carta assinada por seus amigos da escola. Uma carta dizendo que eles sentem muito por tudo que aconteceu. E que é muito triste ver a mesa da Sawako vazia. Daí a carta faz a Sawako juntar forças e ir pra escola. Quando ela chega lá, ao passar pelos corredores, ela revive todo o sofrimento, cada momento, todo o bullying, toda a violência e abusos sofridos. Mas ainda assim, ela continua em direção à sala. Ela abre a porta, tremendo, e cumprimenta todo mundo com um bom dia entusiasmada. Todos da sala começam a rir, e frases como "Não acredito que ela veio mesmo, talvez ela realmente não consiga vir sem nós", em um tom de deboche, eram ditas. E a mesa que eles disseram que era triste ver vazia, estava virada de cabeça para baixo no canto da sala, toda suja, cheia de baldes e materiais de limpeza velho. E ainda no final grita: "Ninguém sente sua falta". Ela corre pro banheiro chorando, vomitando muito, e toma vários remédios para o estômago, várias vitaminas. Era o pesadelo interminável acontecendo tudo de novo. Ela chega em casa chorando e corre pra cozinha, onde pega uma faca e tenta acabar com seu sofrimento. Felizmente sua mãe, que estava por perto, a impede de fazê-lo. Algum tempo passa e finalmente chega o dia que a revista pela qual ela havia enviado seu mangá seria publicada. Ela sai de casa correndo para comprar mais nova edição e quando chega em casa ela descobre que seu mangá havia de fato estreado na mesma edição. Então vai toda empolgada dar as notícias para sua mãe, mas ela por sua vez não se importa, diz que não é nada demais. E mesmo que ela tivesse estreado, ainda não era uma profissional. Já a Sawako reage de forma esperada, ela disse que não importa o que ela faça, nunca será reconhecida ou elogiada, que ela só se esforçava, dizendo que queria cursar ensino médio por causa das expectativas depositadas nela. Não é algo que ela queria fazer, era uma pressão externa. Finaliza com uma frase que foi muito marcante pra mim na primeira vez que eu li, e que foi igualmente marcante durante a minha releitura. Por que é tão especial ir pra escola? Quem não vai pra escola não pode ter sonhos? Eu não acho que no meu caso tenha sido muito pressionado pelos meus pais em si. Mas tendo dito isso, a sociedade como um todo te cobra, te olha esquisito caso você não curse ou mesmo desista da faculdade por outros objetivos. Por não achar que é algo que foi feito pra ti. Eu mesmo acabava me cobrando sobre isso e me senti bem mal quando desisti da faculdade por achar que era muito caro e que eu não estava me adaptando da forma que eu esperava. No meu caso, só não parecia valer a pena. No dia seguinte, a discussão das duas, Sawako encontra alguns livros que sua mãe estava lendo. Bullying e violência entre estudantes. Bullying nos dias de hoje. O papel da mãe. E percebe que sua mãe, da sua própria forma torta e muitas vezes errônea, sempre teve as melhores intenções com ela. Além dos livros, Sawako também encontra uma nota com um agendamento para um grupo de autoajuda para pais, o que enfatiza ainda mais o quão difícil era tudo aquilo para os seus pais. Tem uma sequência de páginas que eu acho muito boas e são de aquecer o coração. Sawako abre a porta bem na hora que sua mãe ia deixar o café da manhã para ela. Então sua mãe diz: "Uma autora de mangá precisa se alimentar direito". Nossa, essa parte fez eu desmanchar emocionalmente. Acho que se tem uma coisa que importa para uma criança durante sua criação é ter o apoio e a aceitação de seus pais em suas decisões. Todo mundo de fora já nos julga. Não precisamos que as pessoas que nós amamos façam o mesmo. Só faz tudo ficar pior. Acho que esse é um dos papéis fundamentais dos pais, dar suporte. No final da história, a Sawako decide participar da cerimônia de graduação, então retorna à escola pela última vez. Ao chegar na sala, seus antigos colegas não perdem tempo e voltam a intimidá-la. Mas agora que Sawako tem bem claro para ela qual seu objetivo na vida, ela não se deixa intimidar pelas duras palavras e retruca: "Bem, eu falei com um advogado e entrei em contato com a imprensa. A única coisa que falta é reportá-los à diretoria da escola. Então, talvez, quem sabe, nenhuma das escolas que vocês estão aplicando irão aceitá-los". Ver a cara dos alunos reagindo à fala dela é impagável. E a gente ouve todo tipo de desculpa. Ela está fazendo a gente soar como se fôssemos criminosos. E algumas garotas dizendo: "Fica tranquila, nós não tomamos parte ativamente no bullying nem nada do tipo". As antigas amigas dela se fingem de coitadas, dizem que sentem muito e pedem para Sawako assinar o livro do ano delas. Sawako pega o livro nas mãos, só para em seguida jogá-lo pela janela. A parte mais incrível ainda está por vir.
Durante a cerimônia de encerramento e entrega do diploma, ao ser chamada no palco, enquanto sobe os degraus, vemos seus pensamentos, mas dessa vez mais firmes e sem medo. Não sou uma marionete de vocês, nem um tapete para ser pisada. Tawaku recebe o certificado, só para em seguida rasgá-lo na frente de todos os alunos da escola. Ouvimos apenas uma pessoa aplaudindo ao fundo, sua mãe, apoiando a filha. É o clímax da história, um momento super catártico e empoderador. Na frente dessa instituição chamada escola, na frente desses supostos alunos e professores exemplares, ela rasga a coisa mais importante e almejada por todos, o diploma de conclusão. Nas páginas finais da história, vemos que ela usa todas as experiências negativas que viveu como força para desenhar seu mangá. Ela pegou uma experiência traumatizante, que não conseguia falar com ninguém sobre, e a superou, publicando-a em uma revista de acesso a todas as pessoas. Meus anos de escola não foram dos melhores. Eu, desde muito cedo, sempre sofri bullying. Sempre achava algo para colocar defeito em mim ou na minha aparência. E por mais que, na maior parte do tempo, eu ter sido uma pessoa calma, como aluno em si, eu era péssimo, incomodava todos os professores. Era bem bagunceiro. Não sei muito o porquê disso, mas talvez eu só quisesse ser aceito ou só ser mais um estudante normal. Na época eu não fazia ideia de que não existia o normal. Normal seria um padrão que todos seguem e quando alguém se desvia minimamente é taxado de anormal. Sofri demais no primário, no ensino fundamental, bem menos no médio, mas ainda assim não deixou de acontecer. O lance é que as crianças são cruéis demais, elas formam seus grupos e isolam os diferentes. Eu tive sorte por ter feito alguns amigos pelo caminho, porque se não fosse por eles, poderia ter sido uma experiência ainda pior do que já foi. Mas não me isento de culpa. Não sou só vítima, não só sofri bullying, como pratiquei também. Eu queria desviar a atenção de mim, e o único jeito era fazer o mesmo com os outros. Caso contrário, eu seria a vítima 100% do tempo. E se esse fosse o caso, muito provavelmente eu não teria aguentado por muito tempo. Não me orgulho disso, muito pelo contrário, é algo que me assombra até hoje, que me faz mal. Quando eu me pego pensando, quase choro de arrependimento e me sinto uma pessoa horrível. Em diversas ocasiões, o discurso era o mesmo dos vistos em Vitamin. É só zoeira, nós nem tomamos parte no bullying ativamente. Todo mundo quer tirar o seu da reta. É difícil admitir que erramos, mas eu acho ainda pior permanecer no erro. Tem uma pessoa em específico que me lembro bem, que me dói até hoje quando penso. Era um cara super gente boa, que tinha mudado pra nossa escola, só queria se encaixar, assim como eu. E eu fiz a besteira de zoar ele, de colocar ele pra baixo, de apontar supostos problemas na aparência dele. É difícil mesmo. Queria poder pedir desculpa pessoalmente por ter feito a vida dele pior naquela época. Ele era só um moleque de gente boa, não tinha por que tirar sarro dele, mas mesmo assim eu o fiz. E por isso me culpo. Dói admitir que estamos errados, mas tem que doer, porque o mal que causamos sobre outra pessoa é igualmente doloroso, ou talvez pior. Se esse vídeo chegar até ti, sabe que sinto muito por tudo. Muito prazer, eu sou o Marcos. Espero que tenham gostado do vídeo, da minha opinião sobre a obra e um pouquinho sobre a minha infância. Se gostaram e quiserem me ajudar, por favor se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os amigos. Gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários, seus pensamentos sobre a série, se passaram por alguma experiência similar, fiquem à vontade por compartilhar. Se quiserem mais conteúdos meus, participo do TofuCast, podcast mensal ou bimestral, na verdade quando dá na telha, né? E descontraído do meu amigo e editor Takumi. Vocês podem estar conferindo o podcast através do canal dele, Takumi Enferrujado, ou diretamente pelo Spotify, procurando por TofuCast. O episódio mais recente é sobre Chainsaw Man, e particularmente eu achei que ficou uma qualidade maior que a média, então dê uma conferida se puderem, eu vou ficar muito feliz. Se quiserem um canal de comunicação direto comigo, meu Instagram, página do Facebook e Twitter estarão na descrição, bem como todos os demais links do podcast. Abraço, gente. Obrigado por ouvirem e assistirem o vídeo.